Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa, Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos analisando, estamos trazendo ao conhecimento dos nossos queridos amigos a obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira. E estamos tratando das obras ditadas pelo Espírito Camilo. Hoje, nós vamos tratar, talvez seja a última obra, pelo menos desse programa, nós vamos tratar do Espírito Camilo. E é uma obra recente, é de 2019. E o título é O Tempo de Deus. Uma capa moderna, uma capa muito bonita, e um livro indispensável, particularmente nos dias atuais. Quando nós falamos do tempo de Deus, o título já é forte, porque mostra que o tempo é de Deus, né? Não é nosso. Costumamos nos angustiar, ficarmos ansiosos por fatos que poderão ocorrer ou deveriam ter ocorrido, por questões que deviam ter sido assim ou assado, enfim, dentro do nosso nível, né, pequeno, a gente acaba fazendo avaliações e muitas vezes equivocadas, porque nós não consideramos que o tempo é de Deus e não damos a devida atenção a determinados aspectos de fatos que ocorrem na Terra e que estão ligados diretamente à conduta do homem. O homem aí, quando eu digo o homem sociológico, né? O homem, a mulher, nós, seres encarnados na Terra, que nos conduzimos, tomamos atitudes, escolhemos caminhos que têm consequências. Não percebemos que a lei de ação e reação está em pleno vigor. E as escolhas que a sociedade faz, ela acaba tendo a reação a essas escolhas que ela faz, as atitudes que toma. Então, nesse livro, o Espírito Camilo vem tratar novamente da questão da aquisição do conhecimento, da importância de nós termos o conhecimento, de nós buscarmos adquirir o conhecimento para nós podermos nos posicionar com qualidade perante os problemas que nos afligem e fazermos as escolhas adequadas. Nós vemos ainda muita gente que utiliza de mídia, de YouTube, de televisão, de canais de televisão, da grande mídia, né, jornalistas, pessoas famosas, conhecidas, que você percebe um mínimo de conhecimento verdadeiro. São conhecimentos assim, muito esparsos, emitem opiniões sem fundamento nenhum, extremamente polarizados, extremamente vinculados a escolas filosóficas ultrapassadas, que não contribuem para mais nada, né? Muito vinculados ao materialismo, defendendo a ideia de que a vida é uma só, que acaba agora, usam dos meios para transmitir isso, e isso é muito ruim. Por isso que eu preciso buscar o meu conhecimento, fazer as minhas reflexões, juntar o meu conhecimento para que eu possa, tirar as conclusões que eu preciso. Então, nesse livro, O Tempo de Deus, o Espírito Camilo vem nos trazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele diz, o tempo é um motor que move sem ser movido. Sem esse movimento não há tempo. São os espíritos que fazem acontecer esse milagre do cosmos, tão evidente como o ar que se respira, o tempo. O tempo é de Deus. Ele vai escorrendo. O tempo é paciente. Ele vê os episódios, os eventos das nossas vidas com uma santa calma. Então, eu tenho que ir me aparelhando para ir vivendo sem angústias, tendo controle dentro do possível do que está ocorrendo pelo conhecimento que eu tenho, respeitando o tempo de Deus, respeitando a vida no seu desenrolar, né? Então, nós precisamos observar essa questão do tempo. E ele traz vários aspectos para nós entendermos esse tal do tempo, através do tempo. Depois ele vai tratar, ele fala, né, que a pessoa na rota evolutiva demora se perdendo entre quinquilharias interpretativas, ou mergulhando no caldo estagnante da indiferença. Quanto de nós vamos perdendo o tempo com coisas que não agregam valor, com coisas que eu procuro assistir, ler, ver, coisas que não agregam valor, conhecimento, não enriquece a alma, não me dá elementos de fazer as escolhas adequadas. Depois ele vai tratar da morte. Durante um bom período, alguns capítulos, ele trata sobre a morte, porque tem muita gente ainda presa à morte, né? E às vezes eu fico impressionado
porque eu, particularmente, lido muito bem com a morte, né? O desencarne de um ente querido. Não é questão de não sofrer, mas eu vejo pessoas, até espíritas, um tempo não muito atrás, eu fui num velório, antes de começar a pandemia, eu vi aquela coisa, as pessoas chorando, desesperadas, e era espírita, sabe? E eu não perguntei, não quis perguntar para a pessoa, vocês não são espíritas, não sabem da vida após a morte, da continuidade, logo mais nós estaremos juntos. Então, o Espírito Amigo chama a atenção de nós, espíritas, para essa questão da morte, né? No momento em que a pessoa parte, porque ela cumpriu com o seu tempo na Terra, né? Eu estou folheando o livro enquanto eu falo, né? Enquanto ele diz, né, que a pessoa precisa recomeçar. Às vezes, de forma egoísta, a gente quer manter a pessoa tá ali que não aguenta mais, né? E a gente queria que ficasse mais tempo, queria que... Então, é preciso a gente entender a chegada com o nascimento e a partida do espírito, que está vivo do outro lado, que precisa agora de novas experiências. Fechou a porta dele aqui, ele segue a sua rota existencial, ele vai adiante, né? Ele diz aqui, ainda quanto à morte, quanto a ti que morejas no campo espírita, revê tua posição, e sem solenizar o instante do passamento, o que seria incoerência ante o fenômeno, levanta aos céus tuas orações e roga a luz a Deus pela vida que tem, que teve, que terá, e por aqueles seus que já partiram. Reflete sobre a morte. Essas reflexões que nós estamos propondo aqui, né? Vive hoje, eu tenho que viver da melhor forma possível. Eu tenho que aproveitar da melhor forma possível o tempo que eu estou na Terra. Tenho uma filha enorme querendo reencarnar. Então, a vida é uma bênção que Deus me deu. Então, eu sei que um dia vai chegar a morte. Então, eu vou vivendo de forma que eu saia do corpo melhor. Cuido do corpo físico. E a gente vê um monte de gente falando que não tem a morte, eu tenho medo da morte, mas não cuida do corpo. Consome alcoólicos, come demais, se empanturra, não faz atividade física, né? Preguiçoso mesmo, fica sentado frente à televisão, fica sentado na varanda, estou descansando. E pessoas até na minha idade, mais velhas, que ficam com essa ideia ultrapassada de que a aposentadoria é fim de vida. Imagina, tem cheio de coisa para se fazer por aí, né? Para se cooperar, para trabalhar no espírita, no centro espírita, gravar programa, fazer palestra, fazer seminário, estudar, escrever. Tem muita coisa para se fazer. Então, eu preciso cuidar da minha vida, do meu emocional, fazer uma boa terapia, para que eu possa ter aquelas coisas que estão na minha cachola, me incomodando. Então, eu preciso trabalhar com tudo isso. Eu preciso refletir sobre essas questões, né? E depois, ele nos chama a atenção para o livro dos Espíritos, e assim ele vai tratando de várias coisas que eu preciso usar o meu tempo e dar atenção. Até que ele chega num capítulo que me chamou muita atenção, onde ele fala em tempos de pedofilia e da educação da alma, lá no final do livro. E é um capítulo muito sério. E ali ele bate na questão que a gente fala de pedofilia, e tem que realmente falar, tem que realmente as autoridades de segurança estarem atentas a isso, mas nós também precisamos estar. E o Espírito Caminho é muito firme nessa questão. Nós vamos abrindo o caminho para o surgimento da pornografia, da devassidão, para o caminho da pedofilia, para que os doentes achem espaço para que suas doenças da alma apareçam. Então, eu vou dizendo que pode beber, né? Que tem fumar, o jovem está aproveitando, fumando narguilé, ele está indo na balada usando êxtase, ele está se divertindo, está ficando. Tudo pode. E eu estou abrindo espaço. Não justifica o equívoco do outro. Mas o questionamento é o quanto que realmente nós estamos abrindo campo para esse tipo de coisa. Na criação dos meus filhos, na convivência com eles. O que eu estou oferecendo para isso aí, né? Olha só, o que não deveríamos desconhecer ou deixar de lado é a vasta gama de outras servícias impostas às nossas crianças, aos nossos jovens, por parte dos pais, familiares e aproximados, com agravante aceitação tácita e do aplauso social.
Além da pedofilia, que o pai e a mãe não vê às vezes, porque ela é covarde, ainda nós temos as outras sevícias, como ele fala, impostas à criança. E ele vai perguntando, quem que ensina a utilização dos alcoólicos aos pequenos e aos moços? Né? Quem que bota na mesa de casa, dentro do lar? Né? Quem que dá aula do uso de drogas? Fumar é elegância, calma, relaxo. O que tem é liberdade? E nós vemos aí vários elementos do mundo cultural usando droga, fazendo uso de tudo, e o pessoal aplaudindo, seguindo no Instagram, seguindo não sei aonde, batendo palma na televisão. Mas sabe que a pessoa consome droga, mas aplaude, coloca como referência. Né? Quem é que patrocina a iniciação sexual desajustada? Não, tem que usar, tem que aproveitar. Depois você vai casar. Coisas ultrapassadas, anacrônicas, coisas que não condiz com o futuro da humanidade, com o planeta e regeneração. E nós vemos muita gente advogando essa questão, empurrando para frente. Né? Tem que aprender a ser homem, ou você vai acabar ficando para titia, tanto no caso do homem, quanto no caso da mulher, da menina e do menino, do jovem e da moça. Os dois são empurrados para a sexualidade precoce com esses argumentos anacrônicos, ultrapassados, sem fundamento nenhum. E por aí vai, né? Pornografia, ele vai batendo em vários desses aspectos. E aí ele emenda uma das últimas lições, o tempo dos escândalos, que nós espíritas vamos nos permitir. Porque quando eu permito consumir álcool, os espíritos ainda advogam, né? Advogam que pode consumir álcool. Depois de tudo que nós já discutimos, já se falou, já se mostrou, sabendo que o álcool permanece no corpo por mais de uma semana, sabendo que os espíritos que foram viciados em álcool se aproveitam disso, depois de tudo que se falou nos dias de hoje, ainda no mundo que nós estamos vivendo de cuidados com o corpo, com o espírito, com a mente, sai dali da academia, vai beber álcool, coloca na mesa dentro de casa, atrai os espíritos para dentro de casa, espíritos inferiores, atrapalhando, perturbando espiritualmente o lar. Então, são os escândalos que nós espíritas vamos permitindo. Ah, mas sou eu, não tem nada a ver com o espiritismo. Não, tem tudo a ver, você é um trabalhador espírita. Nós somos trabalhadores espíritas. Então, nós temos que estar preocupados com isso, porque as pessoas estão olhando para mim, olhando para você, olhando para todos. Ah, viu, é espírita, está fazendo, está tocando. Então, eu preciso tomar muito cuidado. O tempo de Deus, que agora é tempo de Deus, que nós estamos vivendo. Passa lá, dá uma olhadinha e reflete. São toques muito importantes que o Espírito Caminho nos dá. Estamos com Deus e com Jesus, que nos abençoe sempre.